Há um ponto em que a mente se cansa, um ponto em que a alma grita, não por socorro, mas por liberdade. E quando esse momento chega, ele não vem com aviso prévio. Não há placas nem sirenes. Há apenas um sentimento firme, profundo e inegociável. Chega. Chega de fingir. Chega de aceitar menos do que merece. Chega de se manter em lugares que não elevam, apenas drenam. Chega de se apequenar para caber no espaço limitado que outros ofereceram. Não se trata de revolta, é clareza. É quando você entende, com cada fibra do seu ser, que continuar no mesmo caminho seria um tipo silencioso de autodestruição. Essa decisão nasce de um processo interior poderoso, aquele que Napoleon Hill chamou de decisão definitiva de mudança. Porque enquanto a maioria apenas deseja uma vida melhor, só os que decidem com convicção se libertam do ciclo da repetição. Você não acorda um dia e simplesmente muda. Antes disso, você passa por um desgaste emocional, físico, espiritual. Você tolera, tenta, insiste, até que a mente diz: isso não está mais em alinhamento com quem eu estou me tornando. E aí você decide. Não porque está tudo resolvido, mas porque não aguenta mais permanecer no mesmo lugar. Você decide com medo, com dúvida, com o coração acelerado. Mas você decide, e é essa decisão que muda tudo. Napoleon Hill sempre ensinou: toda mudança externa começa com uma mudança interna, e toda mudança interna começa com uma escolha, a de não aceitar mais viver abaixo do seu potencial. Mas essa escolha exige coragem, porque muitas vezes você construiu sua vida inteira em torno de uma ideia que não era sua. Você foi moldado por expectativas, culpas, crenças herdadas. E agora, dizer chega significa desmontar tudo isso. Significa questionar o que antes era normal. Significa abandonar o conhecido em busca do verdadeiro. Não é fácil, porque o inconsciente quer estabilidade. Ele quer rotina, familiaridade, repetição. Mas a sua alma quer liberdade. Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar o que deseja colher, as ervas daninhas do medo, da dúvida e da acomodação tomarão conta. Durante anos, você permitiu que vozes externas decidissem por você. Permitiu que o medo ditasse suas escolhas. Permitiu que a escassez mental colocasse limites no seu valor. Mas agora, algo mudou. Agora, você começou a ouvir uma outra voz, aquela que estava adormecida, mas nunca morta. A voz que diz: você nasceu para algo maior. E quando essa voz desperta, você já não consegue mais se silenciar. Você começa a enxergar com outros olhos, vê que aquele relacionamento não é amor, é apego. Vê que aquele emprego não é carreira, é prisão. Vê que aquela rotina não é segurança, é anestesia. E nesse momento, o mundo ainda é o mesmo, mas você já não é. Você começa a dizer não, não com raiva, mas com firmeza, com clareza, com amor próprio. E esse não se torna a sua libertação. Hill falava sobre o poder da decisão como a força que separa os bem-sucedidos dos sonhadores. A maioria quer mudar, mas não decide, e sem decisão não há ação. Sem ação não há resultado, e sem resultado vem o desânimo, e o ciclo se repete. Mas você não está aqui para repetir, está aqui para romper, e romper é um ato sagrado, é o início da reconstrução. É quando você para de reagir e começa a criar. É quando você deixa de ser espectador
e assume o papel de protagonista da própria história. Só que essa decisão tem um preço, e esse preço se chama solidão temporária. Quando você começa a se posicionar, algumas pessoas se afastam. Não porque você mudou demais, mas porque elas não estão dispostas a crescer com você. Você vai ouvir críticas, vai ouvir: você está estranho, você está egoísta, você se acha melhor do que os outros. Mas a verdade é que você apenas se cansou de fingir e agora prefere a rejeição à autotraição. Napoleon Hill dizia: você não pode alcançar a liberdade externa sem primeiro conquistar a liberdade interna. E a liberdade interna começa quando você escolhe parar de mentir para si mesmo. Você para de tolerar o intolerável, para de justificar o injustificável e começa a viver com integridade. Não a integridade que os outros esperam, mas a integridade com a sua própria verdade. E então surge o vazio. Aquele espaço desconfortável onde antes havia dor, rotina, distração. Agora não há mais nada. E esse nada assusta, mas também liberta, porque é nesse espaço vazio que nasce o novo. É ali que você começa a se redescobrir. Perguntar: quem eu sou sem os pesos que carregava? Quem eu sou quando não estou me adaptando, me anulando, me explicando? E você descobre algo extraordinário. Você é muito mais do que imaginava. Você é abundância, é força, é potência. Você só estava distraído, você só estava adormecido. Mas agora, desperto, começa a criar um novo padrão, um novo ciclo, uma nova identidade. Hill dizia que a mente é como um ímã. Ela atrai tudo aquilo que se alinha com os seus pensamentos dominantes. Seus pensamentos eram de escassez, limitação e medo. Hoje eles começam a vibrar em direção à abundância, à liberdade e ao amor verdadeiro. E a vida responde. As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas surgem, as sincronicidades se intensificam. Não por mágica, mas por alinhamento. Você já não precisa correr atrás. Agora você atrai, porque se tornou magnético, e aquilo que é verdadeiro reconhece o que é verdadeiro. Mas o processo não termina aqui. Depois do chega, vem o compromisso. Compromisso com o novo, com a sua verdade, com a sua evolução. Porque vai chegar o dia em que você será tentado a voltar. Vai surgir a voz que diz: era mais fácil antes. Pelo menos você não estava sozinho. Talvez aquilo até que dava para suportar. Mas você vai se lembrar. Você não está construindo uma vida suportável. Você está construindo uma vida grandiosa, com propósito, com consciência, com alma. Você vai lembrar que Napoleon Hill ensinava que o sucesso exige disciplina, coragem absoluta de voltar atrás após uma decisão verdadeira. Porque quem decide de verdade não volta. Pode até cair, pode até se perder por um tempo, mas não volta, porque o coração já sabe o caminho e a mente já está treinada para continuar. Esse é o novo você, mais firme, mais íntegro, mais verdadeiro. E a partir daqui, você constrói tudo de novo, mas dessa vez, do seu jeito, com os seus valores, com a sua essência. E o que nascer desse lugar será sólido, duradouro, real. Você vai perceber que não precisa de muito, precisa de verdade, de sentido, de clareza. E quando isso se instala dentro de você, nada mais pode te parar, porque agora você não depende mais.
Você escolhe, você cria, você constrói. E tudo começou no exato instante em que, com a alma cansada, mas com o espírito desperto, você disse: chega.